Você ouviu Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, o podcast do Grupo Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e ou trabalhos individuais, que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a vida após a violência doméstica, uma história de resiliência e esperança. Sou Renata Sampaio, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e hoje recebo Kelly Caroline de Matos, 28 anos, mãe, noiva e empreendedora. Kelly, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E dando abertura aqui para você, gostaria de entender um pouquinho, que você contasse mais a sua história. Qual foi o momento em que você se deu conta de que estava num relacionamento abusivo? Oi, Renata, boa noite. Obrigada pelo convite. É muito importante poder falar, né, trazer esse assunto tão delicado para tantas outras mulheres, que eu tenho certeza que muita gente como eu já esteve muito perdida. E respondendo a sua pergunta, levou muito tempo para eu entender de fato o que era um relacionamento abusivo. Apesar de estar num relacionamento que não era nada saudável, eu não entendia de fato o que era um relacionamento abusivo. E eu só fui entender mesmo ouvindo algumas amigas, algumas pessoas próximas de mim que falavam: Kelly, ele é tóxico com você, você tem um relacionamento abusivo. Eu ficava assim, gente, mas o que que é um relacionamento abusivo? Eu não entendia. E eu fui pesquisar no YouTube o que é um relacionamento abusivo. E aí eu comecei a ver vídeos, né, de psicólogas e tudo mais. E aí eu falei, cara, ele me trata assim, ele faz isso comigo. Então eu me enquadrei naquilo, sabe? E aí que eu pude entender a dimensão de fato do que eu estava vivendo. E como você encontrou forças para sair desse relacionamento? Olha, eu acho que foi o tempo, sabe? Foi de fato ouvindo tudo aquilo e falando assim: o que eu vivo não é real, isso não é bom, eu não mereço mais passar por isso. E me sentindo abraçada, assim, sabe? Apesar de, em alguns momentos, a minha família não colaborar tanto com a decisão, eu ainda assim tinha pessoas que me ouviam e que me aconselhavam. Então, eu acho que isso foi o que me deu força, assim. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Foi muito difícil tomar a decisão, né? Mas quando eu tomei a decisão, eu não voltei atrás, assim. Eu acho que um dos maiores desafios foi me recolocar financeiramente mesmo, porque eu tinha um filho de 3 anos de idade e eu saí realmente com uma mão na frente e outra atrás, então isso foi muito difícil e eu digo que a minha profissão me ajudou muito, mas eu acho que o passo mais difícil foi realmente mostrar, por exemplo, para os meus pais que eu tinha capacidade de me cuidar sozinha, apesar de toda a dificuldade. Então, a grande sorte, né, que eu sempre corri muito atrás das coisas que eu queria, que eu acreditava. Então, o meu trabalho me proporcionou, assim. Mas foi um medo muito grande, porque o financeiro pega, né? Você acha que a sua vida profissional impactou na sua cura, na sua reconstrução? O que que impactou na sua cura e nesse processo, né, de readaptação? Sim, o trabalho foi algo muito importante para mim. E é até hoje, porque eu me conecto com mulheres todos os dias e eu choro com as minhas clientes e eu as escuto e eu posso me abrir muitas vezes também. Então, falar é algo que cura,
falar e ouvir é algo que cura. Então, eu pude muitas vezes contar a minha história assim, sem medo para muitas pessoas que sentavam à minha mesa. E aquilo vai te curando, né? Você vai ouvindo palavras de afirmação, de coisas que você não ouvia, de coisas que minavam a sua identidade, você vai ouvindo, não, você é capaz, você pode, você é isso, você é boa. Então, isso me ajudou muito a me curar. Mas, principalmente, eu falo que foi o Diogo na minha vida, né? Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, então eu acredito que ele veio justamente para trazer essa cura que eu realmente precisava. Então, ele foi extremamente importante para isso. Você acredita que ele ajudou na reconstrução da sua autoestima? Como que tá o seu relacionamento com você mesma quando você o conheceu? Lembrando que o Diogo é o atual noivo Sim, da Kelly. ajudou muito. Ajudou muito porque desde o começo, assim, que eu o conheci, ele sempre me levantou, assim, principalmente profissionalmente. Ele trabalhava com essa área de tecnologia, do digital, e ele sempre falou: Kelly, você precisa gravar vídeo, você precisa fazer isso, você é boa nisso. Então, mais uma vez reforçando, ele validava as coisas boas que nem eu mesma sabia que eu tinha. Então, desde o começo foi muito importante. E não é só nessa questão, né, de mulher, de elogiar como você é bonita, não só nisso, porque a gente não precisa só disso, a gente precisa ser vista de outra forma, né? Não só o exterior. Mas ele via coisas em mim que eu não acreditava. Mas Aproveitando que a gente está falando da sua história de amor, conta um pouquinho mais. Conta como é que foi para você acreditar de volta, né? Acreditar novamente no amor. Conta aqui um pouquinho pra gente. então, todo mundo fala isso pra mim. Nossa, como que você conseguiu se relacionar tão rápido, né? Você vivia um relacionamento tão ruim, de repente você já tava com outra pessoa. E é difícil explicar isso, é muito difícil. Mas eu vejo assim, eu comecei a me relacionar, né? Eu tinha 15 anos. Então, eu nunca soube viver sozinha. E quando você sai de um relacionamento muito longo, você fica preso a isso. Você não consegue viver só com você mesmo. Então você quer se entregar a novas amizades, você quer estar saindo o tempo todo, você quer estar se envolvendo com pessoas, pela carência, justamente. E o Diogo eu acabei conhecendo ele pelo acaso, assim, da vida. Um acaso não, que eu acredito muito em Deus, assim, então eu acredito que realmente foi um enviado no momento certo para trazer a paz, o conforto e o amor que eu precisava e que eu não tinha. Então, eu acho que foi isso. Ah, que legal. Como que você lida com os momentos difíceis e as memórias do passado? Isso passa ainda pela sua cabeça ainda? Como que você faz esse processo de cura? Passa, e eu acho que são marcas, assim, a pessoa que sofre um abuso, seja ele psicológico, físico, de qualquer forma, são marcas que eu acho que nunca vão ser apagadas. Elas existem, elas são reais. Alguns momentos elas vêm à tona, outros elas estão lá guardadinhas. Você fala, às vezes, até que situações e você dá risada, porque elas não te machucam mais em alguns momentos, mas em outros elas são mais profundas. Então, assim, lidar com isso, eu acho que é só o tempo. Eu acho que o tempo é o melhor remédio para tudo, sabe? Você vai aprendendo que tem coisas que a gente passa e que nos tornam melhores. Então você tenta ressignificar até as coisas tristes e as coisas doloridas, sabe? E eu acho que o mais importante de tudo isso é o perdão. O perdão, ele cura tudo. Nossa, que lindo. O perdão, ele cura tudo de verdade. Guardar ressentimento, guardar ódio das pessoas, até daquelas pessoas que te machucaram da pior forma, não é o remédio. Na verdade, isso te destrói cada vez mais. Então, eu
escolhi perdoar e eu escolho todos os dias perdoar o pai do meu filho por todas as coisas que já aconteceram, que a gente já viveu junto. Então eu acho que é isso, o perdão. E se você hoje se tiver uma mulher aí do outro lado que esteja passando por isso, né? Qual conselho você daria para essa mulher? Eu diria tenha coragem, encare a vida como ela é e não se esconda mais, assim. Acima de tudo, denuncie, porque muitas mulheres não denunciam agressores e nós deveríamos denunciar. E muitas não fazem, por quê? Porque é o pai do filho, porque isso, porque aquilo, porque tem dó, porque a mulher tem respeito ainda pela relação, pelo tempo que teve junto. Então eu diria isso, denuncie e não tenha medo, sabe? Porque sempre há uma luz no fim do túnel. Por mais fundo que seja o buraco. E eu sou a pessoa que passou pelo buraco e eu sou a pessoa que estou dizendo, eu já passei por aqui, eu pode vir por esse caminho que tem uma luz, tem uma saída. Incrível. Olha, Kelly, muito obrigada pela sua história, por compartilhar. Eu acho que isso vai ajudar muitas mulheres que podem estar ouvindo. E, poxa, lembre-se, você aí, você não está sozinha. E se você está passando por isso, saiba que você é acolhida e não deixe de procurar ajuda. Foi um episódio maravilhoso e foi feito com muito amor por nós, aqui em Bragança Paulista. E foi um prazer estar com vocês, conectando as vozes femininas pelo mundo todo. E se você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, junte-se a nós. Acesse o link do Grupo Mulheres do Brasil e faça seu cadastro na página, junto a nós. O link está na descrição do episódio. Até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Você ouviu Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil.